Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre medo de avião, sobre a aviofobia. Você sabia que uma em cada 4 pessoas tem ou ansiedade ou um medo clinicamente significativo de andar de avião? E quando esse medo é clinicamente significativo, isso pode impactar tanto em a pessoa perder oportunidades de lazer, de férias, de descanso, como mesmo oportunidades de trabalho que façam com que ela precise viajar bastante. Bom, eu vou dar aqui algumas dicas a respeito do medo de avião. O primeiro deles é: entenda os seus gatilhos. Para cada pessoa tem uma etapa do voo ou uma etapa daquilo que ela está fazendo que é muito mais ansiogênica que todas as outras. Quando você sabe qual é o seu gatilho, você consegue previamente começar a manejar a sua ansiedade, quando o medo ainda não está tão grande, quando ela ainda é mais manejável, mais tranquila de lidar. Próxima dica: entenda que a ansiedade antecipatória é muitas vezes maior do que o medo que você sente durante o voo. O fato de você ter bastante ansiedade, ficar com bastante medo antes de voar, às vezes gera uma sensação ilusória de que você vai ficar com aquele medo e com aquela ansiedade durante todo o voo. E às vezes não é isso. Na maioria das vezes e para a maioria das pessoas, a ansiedade de antes do voo é muito maior do que aquela durante o voo. Próxima dica: entenda que ansiedade é diferente de perigo. O nosso corpo ele reage de uma maneira muito parecida quando a gente lida com ansiedade enquanto emoção e quando a gente lida com perigo real. É aquilo que eu já conversei naquele vídeo sobre pânico a respeito do alarme falso. Se você ainda não viu, assista. Bom, então entender isso é muito importante, e para a gente poder diferenciar a ansiedade de perigo, nós precisamos entender os fatos. Muito do catastrofismo que a gente tem em relação às coisas deriva de não saber. Presta atenção: se você tem um carro, você já deve ter aberto o tampo do motor. Você já deve ter olhado e deve ter alguma ideia de onde vai óleo, o que gira, o que não gira, onde fica a bateria, onde vai a energia elétrica. E muitas vezes, quando a gente está num avião, a gente está lidando muito com a ideia do desconhecido. Isso leva a um catastrofismo. O catastrofismo, ele de alguma maneira se alimenta na ignorância. E não saber das coisas vai fazendo com que a gente fique muito mais tenso. Nessa mesma linha, tente saber mais sobre aviões e sobre turbulência. Tente entender o que é a turbulência. A turbulência nada mais é do que uma variação nas massas de ar, nos ventos, na pressão atmosférica em volta do avião. Ela não oferece absolutamente nenhum risco. De fato, o risco de você morrer num acidente de avião é menor do que o de você morrer num acidente de carro indo para o aeroporto, de você ser comido por um tubarão, de você ser atacado por um cachorro ou de você ser atingido por um raio. Isso é extremamente raro. Os aviões modernos, eles estão em desenvolvimento desde mais de 110 anos atrás. E eles têm uma tecnologia que permite lidar perfeitamente com turbulências, com raios, trovões, água, tempestades. Olha só para a gente pensar, tem aviões específicos que voam por dentro de tornados e de furacões para fazer pesquisa. Portanto, a gente está lidando com um meio extremamente seguro. Avião não tem risco por conta de motor. Muitos aviões, eles têm 2 ou 3 motores e ele é perfeitamente capaz de voar com um motor só. De fato, tem até uma história de um avião que planou por 121 quilômetros no meio do Oceano Atlântico com os 2 motores desligados, sem uma gota de gasolina, e conseguiu pousar em absoluta segurança, sem ninguém se machucar gravemente e muito menos morrer. Bom, por fim, pessoal, algumas dicas que têm mais a ver com o momento do voo e o momento de preparação dele. Use roupas confortáveis. Evite sapato de salto alto, roupas muito justas, em voos longos, lentes de contato, maquiagem, colares, correntes longas, relógio, tudo aquilo que vai te deixar mais desconfortável. Use aquilo que vai te deixar confortável. Sensações físicas oriundas de roupas podem piorar o seu desconforto, e isso, para quem já está ansioso, é péssimo. Gente, toda vez que eu vou para o aeroporto, eu tenho que ficar pensando assim: cadê minha mala? Todas as malas estão aqui. Cadê minha mochila? Cadê meu filho? Cadê o passaporte? Cartão de embarque? O cartão de embarque está no celular. O celular tem bateria. Bom, se você já é ansioso em relação ao avião, você definitivamente não vai querer passar por isso que eu passo.
não é uma boa ideia, certo? Então, chegue cedo, com bastante tempo, vai para o check-in numa boa. Se tiver um monte de gente, você fica lá olhando e falando, lá, eu tenho bastante tempo. Passa na segurança, tranquilo, sem estresse, certo? Você não precisa de alguma coisa para te deixar mais ansioso ainda, ok? Leve sua própria diversão. Esse negócio de ter um monte de serviços de streaming às vezes faz com que a gente assine um monte sem nem saber direito mais qual que está assinando, qual que não está. Agora, tem uma vantagem muito grande. Quase tudo que você está assistindo nesse momento você pode simplesmente fazer um download no seu tablet, no seu celular e assistir o próximo episódio daquela série que você está adorando, que você está amando, ao invés de depender daquilo que tem no sistema de entretenimento do avião. Gente, por último, mas não menos importante, valorize cada voo. Quando a gente tem medo, ansiedade em relação a alguma coisa, muitas vezes a gente desenvolve estratégias de evitação que parecem um bom negócio. Então, eu tenho medo de voar, então eu não voo. Porém, cada vez que a gente faz isso, a gente está se convencendo de que existe um risco real e iminente naquilo que a gente está evitando. E isso não é verdade. Cada vez que você voa, você está se dessensibilizando para lidar melhor com seus gatilhos, com as suas ansiedades, com seus medos. Então, voe, gente, e valorize cada voo, certo? Bom, pessoal, eu espero que o vídeo tenha ajudado, que essas dicas tenham sido úteis para quem tem medo de avião, que o seu próximo voo seja mais tranquilo. Por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, acompanhe aqui também no Instagram. E deixe seu comentário se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, alguma sugestão para um próximo tema. Estamos aqui para isso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.